Olá, meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Nesse vídeo eu quero explicar para você quais são os 6 sinais principais de que você pode estar com disbiose intestinal. O que é disbiose intestinal? É o desequilíbrio das bactérias no seu intestino, o crescimento de bactérias ruins, agressivas à sua saúde, que pode ocorrer no seu intestino. E eu vou te explicar também nesse vídeo quais são os 3 principais suplementos que eu utilizo para tratar a disbiose intestinal dos meus pacientes. E se você é novo nesse canal, seja bem-vindo e eu quero te pedir, seja você novo ou antigo, para me ajudar a crescer esse canal, para você curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, seja no Facebook, YouTube, Instagram ou WhatsApp, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas e poder ajudar também elas a terem uma vida mais saudável. Então, o que é disbiose? A gente tem em torno, uma pessoa de 70 quilos, tem em torno de 2,5 quilos de bactéria no intestino. São bactérias que são importantes para a nossa saúde. Acontece o seguinte, é como se fosse um desequilíbrio ambiental. Por que eu digo desequilíbrio ambiental? Imagina que a gente começa a matar áreas que crescem os sapos, que crescem morcegos, e o morcego, por exemplo, ele pode comer até 1000 insetos numa noite, o sapo come grande quantidade também de insetos, e por você destruir essas espécies, você começa a ter um crescimento de inseto. Aí o inseto vira uma praga. Por exemplo, a gente sabe que tem as pragas de gafanhotos que vão atacando lavouras e comendo todas as plantações. E a mesma coisa ocorre com o nosso intestino. Se a gente começa com uma alimentação errada, um estilo de vida inadequado, matar as bactérias boas que vivem no nosso intestino, auxiliam na nossa saúde, na manutenção da nossa saúde, começa a crescer as pragas, que são as bactérias ruins, as bactérias que geralmente são bactérias gram-negativas, que são prejudiciais à nossa saúde. E um dos primeiros sinais que você pode notar que o seu corpo está com disbiose intestinal, com esse crescimento ruim de bactérias no seu intestino, é o mau hálito. A nossa bactéria também tem uma microbiota, tem algumas bactérias que vivem na nossa boca, e quando começa a ter esse desequilíbrio, começa a crescer outros tipos de bactérias que produzem gases que dão mau cheiro. Então, o mau hálito crônico pode ser um sinal que você está com uma disbiose intestinal. O segundo sinal é a azia, essa queimação no estômago. Então, está diretamente relacionada esse crescimento de bactérias ruins no nosso intestino, que a gente chama de disbiose, e a presença de refluxo, de gastrite no nosso estômago. Então, se você sofre de refluxo, é muito importante que você verifique se você tem outros sinais também de disbiose intestinal para você poder tratar isso da melhor maneira possível. O terceiro sinal de disbiose no seu corpo é a constipação. A gente tem que lembrar que essas bactérias têm uma função muito importante de ajudar a gente a digerir os alimentos. E quando a gente está com bactérias que não auxiliam e principalmente prejudicam, diminuem a absorção dos nutrientes, a gente pode ter problemas como a constipação, quando a gente fica com o intestino preso, indo para o banheiro menos de 3 vezes por semana, ou até diarreias, ter aquelas fezes aquosas. Então, se você está com algum desses sinais, você precisa verificar se você não está com disbiose. O quarto sinal que você pode apresentar são as coceiras que podem aparecer na vagina nas mulheres ou até no ânus de homens e mulheres que estão associadas a uma disbiose intestinal nessa região. A vagina, o ânus também tem bastante bactérias e quando você tem um crescimento de bactérias negativas, você pode ter coceira, você pode ter infecções, que a gente chama de muitas vezes de vaginose, que podem dar corrimentos e até mau cheiro nessa região íntima da mulher. Então, isso também pode ser um sinal de disbiose intestinal que diminui a sua imunidade, diminui a sua proteção contra bactérias que podem atacar a vagina, a região da vagina, região do pênis e também do ânus. Então, muito importante pesquisar se você está com disbiose também. O quinto sinal é a presença de distúrbios do humor. Quais são os distúrbios mais comuns do humor? A depressão e a ansiedade. Então, se você está deprimido ou ansioso, isso também pode sugerir que você pode estar com disbiose intestinal. Por que acontece? Existe um nervo chamado nervo vago
que une o nosso intestino diretamente ao nosso cérebro. E quando o intestino está inflamado pela presença dessas bactérias agressoras no nosso intestino, a gente passa essa sinalização para o nervo vago, que modifica a liberação de alguns neurotransmissores. E isso pode gerar distúrbios de humor, como ansiedade, depressão, perda de memória ou até desequilíbrio do sono. Então, muito importante também isso. E o sexto sinal que você pode estar com disbiose intestinal é a presença de dores crônicas, seja a fibromialgia, seja dores articulares pela artrose, também pode ser sinal de disbiose. Existem em pessoas com artrose a diminuição de dois tipos de bactérias, que são bactérias boas, a Akkermansia mucinifera e a Faecalibacter prausnitzii. Essas duas bactérias são bactérias boas que, quando diminuídas, favorecem a progressão do desgaste articular. Então, existe uma direta correlação entre a disbiose intestinal e o desenvolvimento do desgaste das articulações, da artrose. E como você pode descobrir se você tem disbiose ou não? E fica tranquilo que eu já vou te passar quais são os 3 suplementos que eu uso para tratar disbiose. Você pode ser feito através de testes da respiração, onde pega os gases que você está respirando, porque essas bactérias gram-negativas liberam alguns tipos de gases que não são gases iguais das bactérias boas, e a gente pode notar se você está com disbiose. Você pode verificar metabólitos também dessas bactérias, substâncias que essas bactérias produzem na urina, ou até uma análise da microbiota diretamente nas fezes. Então, esses exames estão disponíveis no Brasil. Cada médico tem o costume de utilizar um tipo de exame para ver se os seus pacientes estão com disbiose. E quais são os principais suplementos que eu utilizo para tratar a disbiose? O primeiro seria a glutamina. A glutamina é um aminoácido muito importante que é utilizado para desinflamar o intestino e para fortalecer as células do nosso intestino. Ele fortalece também a junção entre essas células do intestino, permitindo que bloqueando, na verdade, a passagem de substâncias tóxicas produzidas por essas bactérias. Então, é muito importante a glutamina e é o primeiro suplemento que eu utilizo para disbiose. Eu vou deixar depois aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links para esses suplementos que eu estou falando hoje para você. O segundo suplemento são probióticos. O que são probióticos? São as bactérias. Então, a gente tem como utilizar essas colônias formadoras de bactérias e ingerir para elas começarem a se multiplicar dentro do nosso organismo. Então, a gente utiliza essas bactérias vivas que, quando a gente ingere, elas começam a se multiplicar no nosso corpo. Uma bactéria, a gente sabe que o Acute, o Lactobacillus vivus, que é uma bactéria muito famosa, o Lactobacillus vivus, que a gente ingere e melhora também o nosso intestino. Então, é importante que essas bactérias estejam vivas para começarem a se multiplicarem. O terceiro suplemento são pré-bióticos. Qual a diferença do pré-biótico para o probiótico? O pré-biótico seria o alimento do probiótico, o alimento dessas bactérias. Essas bactérias, para se alimentar, geralmente elas fermentam substâncias. E são substâncias que a gente não digere, não consegue absorver. São elas as fibras. Então, as fibras dos alimentos que a gente come são fermentadas no nosso intestino pelas bactérias e, por isso, elas conseguem se multiplicar. Então, se você tem uma alimentação muito pobre em fibras, você vai ter uma diminuição dessa multiplicação das bactérias boas e um crescimento das bactérias ruins. Quais são, por exemplo, as fibras? Tem a FOS, que é fruto-oligosacarídeo, tem a inulina, que é uma fibra excelente também, que você pode utilizar. Eu gosto muito da inulina para melhorar a nutrição dessas bactérias e você conseguir ajudar o seu corpo a resolver essa disbiose. Você tem que ter noção que a disbiose, o tratamento para disbiose é um tratamento prolongado, que é como se fosse uma mata que é desmatada. Não adianta você jogar a semente que você resolveu o desmatamento. Você precisa esperar um tempo para essa semente germinar, começar a crescer flores, arbustos e árvores para renovar aquela mata. E é mais ou menos isso que ocorre no seu intestino. Se você tem uma alimentação muito inflamatória, com glúten, derivados de leite, se você utilizou antibióticos que destruíram essas bactérias, você precisa começar a recolonizar, a reflorestar o seu intestino para crescer essas bactérias boas e você realmente
começar a ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável. Tá certo? Se você sofre com dores articulares e quer saber o que é uma dieta anti-inflamatória, que vai diminuir a inflamação, vai melhorar a sua microbiota intestinal, vai estimular o crescimento de bactérias boas no seu intestino, eu te convido a baixar gratuitamente o meu e-book que se chama Livre de Dores. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado por ficar comigo nesse vídeo aqui. Até mais.